Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Neste sexto episódio, os alunos Pedro Henrique e Benício conversam com João Guilherme sobre a sociopolítica na modernidade. Eu sou o Benício, do Portinari Pretoriano, esse é o Pedro e esse é o nosso entrevistado, João, do Ângulo, nosso professor de História. Então, João, o que você acha da propagação de notícias sobre uma possível guerra? Você acha que é sensacionalismo? Benício, se a gente for pensar nos dias atuais, a gente tem que entender uma coisa. A grande mídia ela só vem num processo de recrudescimento no quesito até onde ela consegue alcançar. Então, com a tecnologia, com os meios de comunicação cada vez mais avançados, a gente tem também um processo de aumento da circulação, né? E a notícia, desde quando ela se tem por notícia, ela tem que ser sensacionalista. Afinal, as manchetes, o que seriam das manchetes se elas não chamassem a atenção? Isso não vale de um ponto de vista ideológico, isso vale de um ponto de vista comercial. Notícia, jornalismo, é comércio, é venda. Então, se a gente for pensar dessa maneira, tudo tem que ser sensacionalista. Agora, se a gente for pensar que sensacionalismo é partir para um ponto de vista ideológico, acabar pendendo para a imparcialidade, aí sim, existe muita notícia que é sensacionalista nesse sentido. Mas no sentido mais amplo, no sentido da questão da relação comercial do jornalismo, hoje, tá, a gente tem que entender que toda notícia tem que ser sensacionalista. Toda notícia tem que chamar a atenção. Entende? Jornalistas precisam chamar a atenção do público, os jornais têm que ser chamativos, porque cada vez mais a gente parte para um processo de redução da leitura, né? Então a gente tem, o que a gente tem por notícia hoje? São vídeos de 15 segundos no Instagram? São, né? É o TikTok? Porque muitas vezes nossa informação está sendo formada por aí. Ou é uma leitura de manchete, nós lemos as manchetes, chega lá no seu celular. Isso é uma raridade se você tem um aplicativo, né, algum jornal instalado no seu celular, ou se você paga, né, algum jornal hoje, é uma raridade. As pessoas têm. Perfeito, né? E a gente lê as manchetes. A galera está acostumada a ler as manchetes. Então não existe um aprofundamento, então por isso tem que ser sensacionalista, tem que chamar a atenção. Então, ainda mais quando a gente pensa no assunto, a gente toca no assunto de guerra, né? Então, porque também envolve nesse quesito o senso ideológico. Aí sim, reforço. Se por sensacionalismo a gente for pensar, analisar a questão ideológica demasiadamente aprimorada na questão da notícia, aí sim, tá? Aí a gente pode dizer que há um sensacionalismo sim. Mas fora isso, no sentido comercial da notícia, toda notícia precisa ser sensacional no caso. Professor, no caso, né, ótima pergunta, ótima resposta isso aí e tal, mas reformulando ela agora, a questão você acha que essa questão do sensacionalismo nas manchetes, não manchetes, no geral, em portais de notícia, a pergunta, na verdade, você considera isso tipo uma espalhação de notícia falsa? Tipo, chega a ser nesse nível de falso notícia, quer dizer? A notícia falsa, eu posso dizer com certo cuidado também, mas a notícia falsa, ela é praticamente um crime. Ela é um crime, né? A disseminação de fake news é um crime, né? Espalhar a desinformação, no caso. Mas, muitas vezes, o que nós temos mais, Pedro, não é a notícia falsa escancarada. É a notícia que traz a meia-verdade. E como eu disse, aproveitando já a resposta da primeira pergunta, né? Quando a gente tem um ponto de vista sensacionalista, ideologicamente falando, sobre algum tópico, o que acaba acontecendo? Se a gente for pensar, fazendo um recorte histórico bem específico, se a gente for pensar lá na Grécia Antiga, né, nós tínhamos lá as praças públicas, onde acontecia todo o trâmite político, né, onde os cidadãos restritamente podiam participar, e ali entre a população nós tínhamos os chamados sofistas. Quem que eram esses sofistas? Eram aqueles que, eles não eram mentirosos, mas eles vendiam fórmulas gerais de conhecimento, fórmulas agradáveis. Acabavam dizendo o que a população queria ouvir. Então não somente demagogos eles eram, mas também se diziam portadores de toda a verdade.
E toda verdade é difícil, porque hoje em dia, principalmente, a gente parte de um pressuposto de pontos de vista sobre o mesmo assunto. E o mais perigoso, na minha opinião hoje, também a fake news ela está em outro patamar. Mas esse tipo de informação, o tipo de informação que traz meias verdades, que também é decorrente dessa leitura superficial que nós temos, essa leitura de manchete, tá? Se faz uma problemática. Fake news sempre vai ser um problema. A falta de leitura, um problema maior ainda. Mas a leitura que não traz o conteúdo em sua completude também desinforma. Também cria uma informação espetacular a respeito de um assunto. É a mesma coisa de você me fazer uma pergunta agora e eu falar exatamente o que você quer ouvir. É diferente de criar uma ideia, é diferente de debater uma ideia. Entende? Então, portanto, acredito que a notícia, dificilmente nós vamos ter a verdade sobre todas as coisas. Mas a notícia, imparcialmente falando, ela precisa ter o seu ponto de apoio, que não é causar desinformação, que é sempre partir para o lado da busca e do questionamento. Ok? O jornalismo também tem esses problemas. Né? O jornalista, como eu disse, ele quer vender um produto. E infelizmente, na hora de fazer essa venda, é claro, a gente tem, dependendo de onde a gente está, a gente tem que agradar o cliente. Então... faz sentido. Mas, professor, nessa meia-verdade, você não acha que, tipo, tem como isso acabar se tornando real? Essa possível guerra? Uma mentira contada 1000 vezes pode ser uma verdade. E olha, quem disse isso foi o ministro da propaganda do Adolf Hitler. O Goebbels, Joseph Goebbels. Então veja só, regimes autoritários foram construídos a partir da mentira. Uma mentira que, de tão bem contada, acaba se tornando verídica. Um pressuposto de que, agindo de tal ou tal maneira, você se faz um bom cidadão. Apoiando a guerra, você se faz um bom cidadão, você está cumprindo com seu dever. Então veja, podemos chamar isso de mentira? É uma mentira para quem? Talvez uma mentira para quem está vendo isso de fora, mas e para quem está imerso no processo? E quem se beneficia dele? Quando a gente fala guerra, a gente tem que entender que a indústria da guerra é uma coisa muito lucrativa. Então, para quem vale a pena disseminar esse tipo de informação? Entendem o que eu digo? Tá. E, João, em relação, claro, a essas notícias que você falou que podem se tornar verdade, no seu ver, nas relações dos países hoje em dia, no presente, você acha que... Quais países você acha, possivelmente, que podem estar mais relacionados nessa possível guerra? Pedro, é uma ótima pergunta, acima de tudo, porque, assim, a partir do momento que a gente teve a construção de um determinado território, a gente entendeu ali que aquilo ali seria um país, é primordial que a gente entenda que o que nós entendemos como país, o termo, né, o significado de um país, mudou durante muito o tempo foi passando. Então, o que a gente tinha por país no século XVI, XVII, XVIII? Principalmente ali no XIX, que a gente vai ter um sentimento ainda mais forte chamado de nação. O nacionalismo ele é muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje. É o nacionalismo, por exemplo, que vai ser um dos grandes causadores da Primeira Guerra. Então, vejam só, uma coisa interessante, quando a gente olha para a relação internacional hoje, e quais países declaram envolvimento, principalmente com o que está acontecendo ali no Oriente Médio, é muito bom a gente entender que o que a gente tem ali no Oriente Médio são estados fantoches. E o que a gente pode entender por estado fantoche? Vamos pegar 2, tá? Israel, principalmente, que está envolvido, e Palestina, certo? Nesse contexto todo, Israel e Palestina não foram criados sozinhos. Não foi somente uma barreira étnica, não foi somente o tempo que ocasionou a construção desses países. Okay? O que a gente teve nessa região foi muito financiamento externo. E a base desse financiamento externo está onde? A gente pode buscar na história essas explicações, mas a gente encontra muito disso no imperialismo. O que é o imperialismo? É justamente essa questão de financiamento de um país, ok? Justamente para criar esse novo Estado. E aí a gente pode falar tranquilamente Estados Unidos, Inglaterra, França, por que não? União Soviética também, né, mais anteriormente, que também estava envolvida com esse tipo de financiamento.
Mas aqui eu posso dar ênfase para vocês em relação à atuação norte-americana, estadunidense no caso, tá? Na criação desses estados fantoche. E o pior de tudo, quando a gente cria um estado fantoche, o estado fantoche ele serve para quê? Tá? Principalmente, ele vai ser criado em uma região que vai ser lucrativa. Porque a ideia é, nós criamos um problema. Se a gente for parar para pensar, o Estado de Israel hoje, por exemplo, ele está localizado numa região que tem extensos recursos financeiros, mas é uma região politicamente e socialmente instável. Então veja, é como se a gente pudesse criar um problema para depois a gente vender a solução. Então veja só, e não foi o único caso. Os Estados Unidos fez o mesmo com o Vietnã, separando cima, baixo, norte e sul, tá? Estados que antes não existiam, separações que não existiam. Tudo bem? O mesmo aconteceu com a Coreia. E agora também a gente tem a mesma coisa acontecendo no Oriente Médio, que não é de hoje, é uma coisa antiga. Tá? Então veja só, desde que a gente tem a formação do Estado de Israel ali depois da Segunda Guerra Mundial, com a Conferência de São Francisco formando a ONU, aliás, a gente tem que lembrar quem é que está por trás da ONU também, que é uma questão interessante, né? Então a gente analisa e pensa. Eu vou falar que Palestina e Israel estão envolvidos diretamente no conflito, é a gente olhar para a superficialidade do todo. Na verdade, esse conflito só existe porque alguém criou ele. E eu fujo aqui para vocês as explicações religiosas para tal. Porque ali, é claro, a gente tem a disputa de religiões monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo, temos. Faz bastante tempo. Perfeito. Mas aí a gente envolve num conceito chamado de barreira étnica. Certo? Os conflitos que nós temos ali são, acima de tudo, políticos. Então, veja, se o Estado é artificial, o conflito político também é. Também foi criado. E quando eu digo artificial, eu quero que vocês entendam isso. Não é endêmico, natural. Entende? Foi um conflito implementado. Algo que foi criado justamente para ser lucrativo. Percebam vocês. Qual seria a vantagem de criar um conflito numa região que não tem nada a oferecer? A gente cria o caos para depois oferecer a paz. Oferecer, vender. Tá? Então essa seria mais ou menos a questão. E, a ONU, você acha que, se ficasse mais intenso, você acha que ela poderia intervir nisso ou não? Benício, tem muita explicação, né? Na verdade, a gente entra num assunto que acaba relativizando muito o papel da ONU. Nós temos vários teóricos que falam a respeito, a gente tem pontos de vista diferentes também a respeito da atuação da ONU atualmente. A gente tem o ponto de vista liberal, que diz que a ONU é indispensável, que diz que sem a ONU o mundo estaria um caos hoje. A gente tem o ponto de vista crítico, tem um teórico que eu gosto muito, que é o Edward Carr, né? Ele diz o seguinte, ele diz que a ONU ela mais causa problemas do que soluciona. Entende? Ele diz que a ONU é muito fraca para solucionar um problema hoje. E eu acho que é um pensamento que todos nós tivemos quando a gente viu os primeiros dados, né, as primeiras notícias a respeito da guerra. Ele fala assim, por que a ONU não... Se a função da ONU é evitar que a guerra aconteça, por que ela não para agora? Antes de acontecer, Exato, né? Não tem um país na ONU. O Conselho de Segurança não é formado por um único país. Tem gente lá, tem recurso para acabar com isso. Eles podem parar, eles só escolhem fazer. Mas eu acho que é por causa também aí que entra também o lucro, né? Exato. Aí a gente volta e pensa, essa indústria da guerra, ela beneficia, mas beneficia quem? Só os mais desenvolvidos, não exato. os subdesenvolvidos. Exato. Então, assim, as mães continuam velando seus filhos. Os filhos continuam sofrendo por seus pais. Crianças continuam órfãs. Então vejam só vocês, quem é que está lucrando com isso? É por isso que a gente não coloca um ponto final. A gente tem que lembrar que, dentro do sistema moderno, a ONU é uma instituição que também é uma empresa. Sendo uma empresa, ela tem as suas diretrizes. Também tem os seus dirigentes. Ela tem as suas escolhas, né? Perfeito. Tá? E aí na balança, o que está pesando mais? Vamos acabar com a guerra? Se a gente acabar com a guerra, o que a gente faz? O que acontece? O lucro vai embora. Além disso, eles ainda podem ter prejuízos, né? Porque eles, como uma associação de vários países que tem como responsabilidade conferir a paz, né, no planeta, a partir do momento que eles colocam o dedo e param a guerra, eles também têm que colocar outro dedo para
atender refugiados. Perfeito, perfeito. E a ONU, aí que tá, Pedrão, a gente tem na ONU, propriamente dito, conselhos que cuidam exatamente disso, dos refugiados, tá? Do Conselho de Segurança, que está mais voltado para a questão da guerra, certo? Mas veja só, a ONU, na teoria, ela tem tudo certinho separado para cuidar de cada grupo. Mas aí vocês me perguntam, por que é que não funciona? Eu acho que as respostas elas podem estar emaranhadas nessa conversa que nós tivemos anteriormente. Certo? E no caso, né, a gente comentou no começo da conversa sobre como a sociedade hoje em dia ela não anda tão com foco em saber as notícias, em saber os jornais. Se as pessoas hoje em dia lessem mais jornais, vissem mais reportagens, começassem a, sei lá, fazer protestos, realmente tentassem trazer a paz para essas pessoas, você acha que mudaria alguma coisa do que a relação que a gente está hoje em dia desses países? Se eu disser pra você que não, eu vou estar sendo extremamente contraditório com o meu próprio ofício, que é a educação. Porque na base a educação deve transformar vidas, né? Realmente. Mas eu digo que sim e não, então, portanto. Tá não querendo fugir do debate, da questão, mas veja só. Quando a gente falou de notícia, quando a gente falou de leitura, a leitura nunca evitou uma guerra. Pelo contrário, muitas vezes até estimulou com que ela acontecesse. O conhecimento sempre vai ser um fardo e quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente se responsabiliza pelo mundo. Então a gente tem que entender que tipo de leitura nós estamos fazendo. Então assim, a gente vive num mundo, num sistema hoje que pessoas que dizem que leem muito a Bíblia, por exemplo, fazem exatamente o contrário do que ela prega. Ou dissimulam a leitura. Inventam coisas que nem sequer estão ali. Políticos. Muitas vezes só pra se Beneficiar, favorecer né? a si mesmo, né? Tem um pensador italiano que eu gosto bastante, o Antonio Gramsci. Ele diz que, em tese, né, existe na sociedade o chamado intelectual orgânico. Certo? E quem que é esse intelectual orgânico? É aquele que vai pegar a informação, vai pegar a notícia, vai mastigar ela e vai distribuir em rajadas. Né? Vai vomitar pro povo. Porque, veja, a gente vive hoje numa relação entre tempo e tempo hábil, no caso, para poder fazer alguma coisa. E a leitura, ela tem que se enquadrar nesse tempo hábil. Mas aí as pessoas começam a se relacionar com a modernidade também. Por que é que lemos menos? Teoricamente temos menos tempo? Um liberal olharia para vocês e falaria que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas a gente sabe que não é bem assim. Imagine, uma mãe que precisa cuidar de 3, 4 filhos. Não tem o mesmo tempo que as outras pessoas, né? Teoricamente falando, ela tem as mesmas 24 horas. Mas falemos em tempo de segurança, tempo hábil. Tempo para fazer as coisas. É diferente. É diferente se você vai para o seu trabalho todos os dias de avião de helicóptero particular. É diferente se você tem que pegar não sei quantas lotações. Você demora 3, 4 horas. Às vezes só no seu período de acordar e chegar no trabalho. Então assim, esse discurso de que a leitura poderia mudar alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair num paradoxo em relação a que tipo de leitura a gente está falando e também quais são as bases para isso. Certo? Se eu falar para você, é o mesmo que eu dizer para vocês aqui agora, quer ir bem numa prova, é só estudar. A gente sabe que não é só estudar. É a mesma coisa que eu dizer para você, quer se tornar mais inteligente, só estude. Quer evitar uma guerra, só estude. A gente sabe que não é bem assim. Porque, querendo ou não, a gente depende, desses intelectuais que eu acabei citando, e outra de vontades que são muito maiores que as nossas. Tá? João, e o Brasil? O que você acha, como seria ele na parte da guerra, assim? Qual que seria a parte dele? Certo. O Brasil tem um histórico, né, de guerras, um histórico de pacifismo, por um lado, mas também um histórico de intervenção por outro. A questão é que o tempo passou e a nossa relação geopolítica mudou muito, né? A gente tem, por exemplo, do final do século XIX até o início do XX, ali, o ano de 1928,
nós tivemos 6 conferências das quais o Brasil pôde participar, chamadas de conferências pan-americanas, né? E nessas conferências, o Brasil cada vez mais reformulou a sua visão pacífica em relação aos confrontos globais, certo? Tanto que o Brasil passou pela Primeira Guerra e por mais que a participação brasileira na Primeira Guerra tenha sido mais tímida do que na Segunda, ainda assim houve participação brasileira. Digo de passagem, uma coisa que o pessoal acha muito, muito engraçado foi a Guerra das Toninhas, né? A Batalha das Toninhas, em 1918, que, enfim, frotas brasileiras confundiram um cardume de toninhas, que é um parente próximo do golfinho, né? E bombardearam ali, torpedearam as toninhas, né? Então ficou na história. Então, assim, a gente tem, sim, um histórico de participação. Na Segunda Guerra a gente teve um envio de expedicionários brasileiros para a Itália, né? Reconquista ali norte da Itália, a Batalha de Monte Castelo, que é em 1944, que é muito lembrada, né? Mas eu acredito que, em relação à participação brasileira, a gente não deve esperar do Brasil um confronto direto. Afinal, se vocês pesquisarem, a gente teria, em tese, né, segundo alguns dados e algumas notícias também, de pessoas que estão dentro do Serviço de Inteligência Brasileira, a gente teria equipamento e capacidade para 1 hora de guerra. Entende? Não duraria, né? A gente não tem indústria para isso. Aí você pode pensar, professor, mas o Brasil tem indústria de armas, o Brasil vende armas para outros países. Eu digo, ok, mas a nossa indústria não é uma indústria de guerra. Não é uma indústria para a guerra. Veja, se a gente for pensar na Segunda Guerra Mundial, ela começa em 39 e acaba em 45. Os países foram entrando, e tiveram financiamento também, ok? Agora se a gente olha para o Brasil, de fato, é uma piada a gente pensar que nós teríamos, ainda bem eu acho, na verdade, não uma piada, mas ainda bem, pensar que nós temos 1 hora. Eu acho que ou a gente resolve em 1 hora ou a gente não resolve mais. Pelo menos a gente tem que se pôr no nosso lugar, né? Não querer batalhar contra a Rússia, por exemplo. Eu acredito que aí que tá. Eu acho que é exatamente o fato da gente se colocar no nosso lugar que a gente evita a guerra. Porque o Brasil, devido a toda a sua construção colonial, toda a sua construção republicana também, que foi pensada para isso, o Brasil se tornou um verdadeiro celeiro do mundo, né? Então, e a gente tem noção disso. E hoje, muito da nossa geopolítica está envolvida com o quê? Saber o que a gente vende, e se alguma crise econômica se aproxima, a gente olha e fala assim, bom, os caras dependem da gente. Tudo bem, a gente não tem uma indústria extremamente avançada, a gente não tem o mesmo patamar técnico que eles, não. Mas eles precisam da nossa matéria-prima. Então o que a gente acaba fazendo? A gente acaba pesando aí. Mas então, professor, por exemplo, desculpa te cortar assim, tudo mais, mas já que você falou de matéria-prima, por exemplo, você não acha que poderia isso também causar uma guerra contra o Brasil? E forçar a gente a ter que, tipo, se envolver mais na guerra, assim? Um caso, né, parecido, eu acho que você quer dizer, é lá em Hong Kong, eu acho, o lugar onde eles fabricam muito daqueles chips, né? E, por exemplo, se alguém atacar lá, já era. Tipo, metade do mundo vai ficar sem aqueles chips. Uhum. Então, se eles cortarem a nossa exportação de matéria-prima para os outros países, eles vão enfraquecer não só a gente, né, claro, quanto os outros países. Perfeito. E vejam só vocês, foi assim que a gente acabou com aquela crise econômica externa que a gente teve ano passado, com aquelas grandes taxações estadunidenses, que eles queriam taxar tudo aqui do Brasil. Qual que foi a posição do governo, do Itamaraty, principalmente em relação a isso? Olha, vocês vão taxar? Beleza, mas vocês vão taxar todos esses produtos. Por quê? Não só vocês vão comprar mais caro, mas os outros também. E aí, você perguntou pra eles se eles querem comprar mais caro? E aí, qual que foi a resposta? É claro que não. Logo as coisas foram revogadas. A gente olha e pensa, esse pensamento de vocês está corretíssimo. Então veja, hoje nós não temos uma coisa mais chamada pacto colonial. Certo? Não pelo menos, evidentemente, pode ser que ainda reste um pouco disso, por baixo dos panos. Mas o que era o pacto colonial? A gente era obrigado a oferecer um determinado produto, por pressão política, enfim, certo? Hoje isso não existe mais. Hoje o mercado funciona através das leis do livre comércio, certo? E as leis do livre comércio também, elas estimulam essa questão
da procura, enfim. E no caso, numa crise externa, numa crise política externa, econômica também, a gente pega uma balança, faz a relação, ok, entre consequências e também aquilo que pode trazer de malefício, principalmente econômico, para um país, e a gente usa o que a gente tem a nosso favor. Como eu disse para vocês, o Brasil ele acabou se tornando uma grande fazenda, uma fazenda do mundo. E os caras não querem ficar sem os produtos que saem daqui. Mas o professor, você não acha que esse aspecto nosso do Brasil, de sempre exportar, de pegar as nossas coisas que a gente fabrica e levar para os outros, não acaba limitando a gente como um país e que a gente também não poderia virar uma potência, hipoteticamente eu quero dizer, tipo nos Estados Unidos, Rússia talvez também, tipo com um exército grande, com a gente produzindo muito para nós mesmos ao invés de exportar tanto assim? É uma explicação que levaria tempo, mas eu vou tentar resumir ela da melhor maneira possível. Lembra quando a gente falou da ONU e a gente falou dos donos do poder? A gente, até hoje, sim, mas durante muito tempo no Brasil nós tivemos essas pessoas no poder. Tá? E o que acaba acontecendo? A gente tensionou uma corda econômica no Brasil desde o período colonial. Por quê? Aqueles que eram donos de terra, donos do poder, no período colonial, querendo ou não, continuaram a ser depois que o Brasil se torna, teoricamente, independente. Principalmente também depois que a gente tem a proclamação da República. A gente chegou no momento, a gente já tinha passado para o século XX, a gente chegou no momento que sim, a indústria, devido a todos os financiamentos que nós fizemos, empréstimos externos, tá? Quantias bilionárias que nós pegamos, principalmente da Inglaterra, num primeiro momento, se esse dinheiro ele tivesse sido investido para aprimorar a nossa infraestrutura econômica, eu digo que hoje o Brasil poderia ser uma potência tranquilamente, nesse sentido que vocês estão pensando. Mas acontece que não, nós fizemos o contrário. O que a gente faz? Todo esse dinheiro que foi pro Brasil emprestado, foi financiado, foi aplicado no setor agrário. Pense, por exemplo, por que a gente chama a Primeira República de República do Café com Leite? Nós tínhamos ali, ok, oligarquias, pequenos grupos que mandavam na política. E uma das principais razões de ser político nessa época era principalmente um requisito de que você tivesse planos para o setor agrário. Então veja vocês, tem uma crônica que eu gosto muito do Lima Barreto, que chama O Café, né? E ali tem um senhor, ele tá almoçando num restaurante e chega um mendigo, mas muito bem vestido, com cartola, bengala, bom sapato, e ele chega pedindo esmola. E aí esse cara que tá almoçando, ele se incomoda e fala, poxa, você aqui tá todo bonito, tá, todo arrumado, por que você tá pedindo esmola? Daí o cara olha pra ele, o mendigo olha pra ele e fala assim, olha, bem reparado, viu? Eu peço esmola porque meu nome é Café. E no Brasil o café leva tudo. E por fim ainda o cara que tava ali almoçando acaba dando um trocado pra ele. Certo? Então veja só, foi a mesma coisa. Pense no café brasileiro. A gente atingiu o ápice econômico do café brasileiro na segunda metade do século XIX. Depois disso, o café foi ladeira abaixo. Todas as políticas que nós tivemos, a sua grande maioria, desde o encilhamento, o convênio de Taubaté, a queima das sacas de café, tudo isso foi pensado para quê? Para manter aquele poder, para fazer a manutenção daquele status econômico. Se nós tivéssemos tido abertura para exercitar o efeito contrário, implementar uma indústria no Brasil, naquela época, por mais que estivéssemos lá atrasados também, hoje o cenário seria outro. Mas a gente para e pensa, a gente só vai começar a ter uma indústria propriamente dita, ok? Lá a partir dos anos de 1940. Por exemplo, com a construção da siderúrgica de Volta Redonda. Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, que foi construída com capital norte-americano, inclusive. Devido às relações entre o Getúlio Vargas, na época, tá, e o governo norte-americano. Então, veja, a gente demorou muito para pensar em ter uma indústria. Então, essa fama de país agrário, essa fama de país celeiro, já estava efetivada. Caso o Brasil entre em uma guerra, como que isso vai afetar nós como cidadãos? Benício, eu vejo um cenário muito típico de que, como a gente disse anteriormente, somos nós que vamos continuar
aliás, que vamos perder os pais, somos nós que vamos perder os filhos, né? Então, uma guerra nunca traz benefício para o povo, né? Então, existem várias maneiras de olhar para você e falar de como que uma guerra afetaria. Mas eu penso que, como dependentes hoje de uma economia externa, extremamente dependentes, né, da compra, da venda, eu acredito que principalmente a gente sofreria no bolso. A gente está acostumado a sofrer no bolso, né? Tudo que acontece lá fora a gente vê como, devido a essa nossa dependência de produtos industrializados, como isso afeta a gente diretamente. Qualquer crise que a gente tem no Oriente Médio, a gente tem um aumento do preço no petróleo, qualquer, enfim. Como agora está acontecendo, né? Mas veja só, a relação principal aqui, só para vocês terem noção de onde as coisas podem chegar. Na Primeira Guerra Mundial, a gente chegou no Brasil a ficar sem papel, certo? A gente tinha ali muitos meios de comunicação sendo desenvolvidos, revistas que eram lançadas, e a gente teve que trocar o tipo de papel que a gente usava, porque a gente ficou sem o papel tradicional. E quando eu digo sem papel tradicional, imaginem vocês assim que era até meio complicado para usar o banheiro, né? A espiga de milho nunca foi tão usada. Mas assim, imaginem vocês, por exemplo, a gente teve que trocar, no caso, naquela época, para o papel acetinado, que ele é plástico, né? O papel de revista mesmo. Entende? Mas por quê? Por uma necessidade. A revista até ficou mais cara. Então pode afetar setores que vocês nem imaginem. Uma guerra em prol, em benefício daqueles que comandam, ok? Coloca o povo num estado de selvageria, certo? Tanto econômica, quanto também, imagine a bipolaridade social que isso não poderia causar. A gente está vendo recentemente, há bastante tempo, que o Brasil vem se bipolarizando completamente na relação da política. E a gente percebe que não é uma bipolarização saudável, que as discussões elas não estão saudáveis, que é preocupante nesse sentido. Mas vejam só, a guerra ela sempre vai afetar aqueles que estão diretamente, aqueles que estão necessitados diretamente da política pública. Porque durante uma guerra, a política deixa de ser pública, ela passa a ser a política de guerra. E aí todos nós acabamos sofrendo com isso. Então é difícil citar para você um setor, porque seria um todo. Entende? Tudo a gente iria sofrer. E tipo assim, mas eu queria pensar como que as pessoas elas conseguem pensar nisso. Porque quando você tem, por exemplo, uma guerra, beleza que tipo todas as pessoas podem se beneficiar. Tipo as pessoas no caso, as pessoas que estão no comando dessa guerra. Mas tipo, com a guerra, as pessoas, os cidadãos, assim, eles são não só nessa questão econômica, mas também, tipo, violência, todas essas coisas vão aumentando os índices, né? E, tipo... Muitas vezes fica no positivo os países que querem fazer. Vocês querem saber como que os dirigentes da guerra deitam a cabeça no travesseiro e dormem? É isso? Praticamente. Eles dormem muito bem. Muito bem, aliás. Sabe por quê? Porque muitas vezes uma guerra, para eles, é necessária. O sistema capitalista ele deu pra gente várias noções de que a entropia, a morte lenta, ela só vai acontecer quando o mundo estiver em paz. Porque são em tempos de paz que nós conseguimos parar, pensar, produzir. E conforme a gente tem a progressão econômica, a progressão global, é um assunto muito mais amplo, que agora a gente, né? Mas o que a gente acaba acontecendo? Nessa progressão, a paz ela nos dá a possibilidade de mudança. Então as guerras, no plural, tá? Se a gente for pensar que ela está acontecendo, não que ela vá acontecer, porque ela já está acontecendo, tá? Elas são, para esses dirigentes, para essas pessoas, necessárias. Precisa da guerra. A guerra não é somente uma consequência, mas uma necessidade. Então é por isso que eu digo para vocês que eles dormem muito bem. Porque dessa maneira, conforme dirigentes, eles estão cumprindo o seu devido papel. Não que isso esteja certo, é claro que não. Mas é como as coisas funcionam. Eles foram feitos e denominados para aqueles lugares que eles estão. E eles entraram ali sabendo que eles teriam que fazer essas coisas. Estão cumprindo o papel. Entendeu? João, eu acho que com isso a gente concluiu o nosso podcast.
Muito obrigado pela sua presença. Se você quiser passar uma mensagem aí. Uma mensagem só? Uma mensagem. Estudem bastante. Obrigado, João. Obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.